Olá, começamos agora mais um Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor que leva para você, aí na sua casa, em todo o país, informação de qualidade. Em cada programa, um tema diferente sobre saúde. Nós já comentamos aqui no programa sobre os benefícios que a música pode trazer para a saúde. Também falamos sobre o quanto a música pode ser utilizada de maneira terapêutica. Mas, além disso, você sabia que a música é capaz de trazer benefícios para o cérebro? E aprender música muda a maneira como o nosso cérebro se desenvolve? Musicalização infantil, esse é o nosso tema de hoje. E para falar mais sobre esse assunto, convido agora o Dr. Marcelo Gobo Júnior, meu parceiro de programa. Oi, Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, nossa, é sempre um prazer. Prazer é todo nosso. Marcelo, o ensino de música na grade curricular das escolas tornou-se um componente obrigatório em todo o país, por meio da Lei de número 11.769, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases Orçamentárias, a LDB, em agosto de 2008. Uma nova lei, a de número 9.394, ampliou a legislação anterior e definiu que, além de música, as artes visuais, a dança e o teatro também devem compor o ensino de arte como um componente obrigatório no ensino básico. Mas não para por aí não, Gláucia. Segundo o Censo da Educação Superior de 2016, o Brasil tem 128 cursos específicos para a formação de professores em música, e que oferecem em torno de 8.374 vagas. Em 2016, 2.246 alunos o concluíram, embora ainda em número pequeno. 10 anos antes, ele era ainda menor. 327 alunos se formaram em música no ano de 2006. O envolvimento com a arte pode ser benéfico para a saúde mental e física. Esta é a principal conclusão de um relatório lançado pelo Escritório Regional para a Europa da Organização Mundial de Saúde, publicado em 2011. A pesquisa analisou evidências de mais de 900 publicações globais e foi a análise mais abrangente sobre o assunto até o momento. Por outro lado, nos serviços de saúde, Gláucia, o estudo indica que as atividades artísticas podem ser usadas para completar ou aprimorar os protocolos de tratamento. Ouvir música ou fazer arte, por exemplo, reduz os efeitos colaterais do tratamento do câncer, incluindo sonolência, falta de apetite, falta de ar e náusea. Segundo a pesquisa, atividades artísticas em emergências, incluindo música, artesanato e arte do palhaço, reduziram a ansiedade, a dor e a pressão arterial, principalmente em crianças. É muito bom saber desses números, é muito bom que essas atividades agora integram o currículo das escolas. E acho que a gente pode sentar, Marcelo, para falar mais sobre esse assunto, falar mais sobre a importância, da música, a importância da dança. Marcelo, para a gente começar, quais os benefícios da música para as crianças? Os benefícios da música para as crianças vão ser distintos e vão abranger diversas áreas do desenvolvimento infantil. Então, a gente vai ter benefícios do ensino da música, ou da aprendizagem, do contato com a música em diversos pontos, desde a socialização, criação de autoestima, estruturação de disciplina, até as questões cognitivas mais importantes. Aprender música é naturalmente se tornar alguém capaz de fazer ao mesmo tempo diversas tarefas complexas, que vão desde o processo de coordenação visual e auditiva, como por exemplo o processo de ler a partitura e acompanhar o som que está sendo produzido e emitido de maneira concentrada, até na prática em conjunto você conseguir sincronizar essa execução sonora e rítmica com aquilo que está sendo produzido de som no seu ambiente. Ainda mais quando você tem a presença de um regente no processo todo, coordenando essas entradas. Isso é um processo extremamente complexo. Além disso, quando você vai fazer outras práticas musicais, aprendendo mais de um instrumento ao mesmo tempo, ou a utilização de mais de um elemento musical ao mesmo tempo, o seu cérebro vai ganhando uma coisa que chama espessura cortical. Então, a parte cinzenta do nosso cérebro, onde moram as raízes, os núcleos dos neurônios, a parte que está relacionada com a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade cerebral de processamento de informações, de coordenação e recepção dos estímulos externos e como a gente lida com isso em relação ao ambiente, vai aumentando de espessura. É como se aprender música fosse nos deixando mais inteligentes. De que maneira? A partir da conexão entre partes do nosso cérebro que normalmente não se comunicam em pessoas que não aprendem música ou que não têm formação musical. Isso não necessariamente significa que a gente tenha que ter uma formação musical regular,
que a gente precise aprender um instrumento e dar seguimento a isso. O contato com os elementos musicais de modo frequente, de modo regular, já faz com que a gente vá desenvolvendo essas habilidades. E isso, claro, vai ser diferente de uma pessoa com um nível de habilidade musical inicial até alguém que tem um nível musical mais avançado, mesmo profissional. Marcelo, você falou dessas modificações que a música provoca no nosso cérebro, mas como? Como exatamente a música modifica o nosso cérebro? É interessante que os estudos com pessoas que têm habilidade musical, especialmente com crianças, servem de modelo para uma questão que a neurociência denominou neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de coordenar e de se modificar com o passar do tempo a partir de determinados estímulos que a gente tem. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente e que perde uma capacidade de fala, por exemplo, ela pode, através da estimulação, aprender novamente a falar utilizando uma outra área do cérebro acessória. Essa capacidade de aprendizado e de adaptação que o cérebro tem é denominada neuroplasticidade. O estudo com as pessoas que têm habilidades musicais ou que estudam música serviu de base para que a gente fornecesse um modelo experimental de como a neuroplasticidade funciona, como o nosso cérebro aprende novas funções e novas habilidades, conectando áreas que normalmente não são empregadas para esse uso normalmente. Então é assim que a música age, através da neuroplasticidade. A gente vai aumentando a nossa capacidade de inteligência, a nossa capacidade cognitiva, através dessa associação de funções entre as áreas auditivas, visuais, motoras e táteis. E isso tudo de maneira sincronizada, de maneira coordenada por elementos que são os elementos musicais, como a melodia, o ritmo, a harmonia. Tudo isso faz parte de como o nosso cérebro vai se adaptando e se estruturando. E é assim que a música vai gerando essa capacidade de desenvolvimento cerebral. Marcelo, e a música promove benefícios para todas as crianças? A gente pode dizer que todas as crianças vão se beneficiar com a música? Todas as crianças e todos os adultos se beneficiam de música. Não há um estudo que demonstre prejuízo associado à utilização da música como qualquer tipo de intervenção. Pelo contrário, ou você vai ter resultados até o momento de tudo que a gente conseguiu levantar, inclusive para poder realizar o programa aqui hoje, a gente ou tem achados que são neutros, ou seja, a música não traz benefício em determinado aspecto, ou o achado é positivo. Existe uma intenção no aprendizado musical que é de gerar uma condição para a formação de novas habilidades e, quando a gente vai utilizar com propósitos terapêuticos, inclusive de reabilitação de determinadas habilidades. E aí o que a gente vai encontrar no estudo ou aquilo não trouxe a capacidade de reabilitar, ou trouxe a capacidade de reabilitar, né? Você não tem ninguém que perdeu função em decorrência da música. E quando a gente está falando de pessoas saudáveis ou de pessoas em desenvolvimento, como é o caso das crianças, a gente vai naturalmente conectar áreas do cérebro que normalmente não são utilizadas de maneira tão coordenada e vai aprender a utilizar isso de modo sistemático, fazendo mais de uma atividade ao mesmo tempo e aumentando muito a nossa capacidade de perceber o mundo à nossa volta e de se conectar com esse mundo. Marcelo, mas esses benefícios, né? Eles são sentidos, recebidos pela criança apenas durante o ensino regular da música? Não, a gente vai tendo uma capacidade quase que inata do nosso cérebro de perceber os elementos musicais. Então, uma criança, um recém-nascido, na verdade o termo que a gente usa, um lactente, né, inferior a 2 anos, que não tem a parte social da música, ou seja, que não entende o determinado ritmo musical naquele contexto, provocando uma dança, ele já consegue decodificar o processamento daquele estímulo sonoro em elementos musicais que são cruciais. Então esse som, ele é mais agudo ou mais grave? Nosso ouvido, inclusive, consegue perceber mais estímulos agudos em relação aos graves. Por exemplo, em mulheres, essa é uma habilidade muito importante. O cérebro feminino ele é mais sensível do que o cérebro
masculino em relação a estímulos sonoros agudos. Uma explicação que a ciência sugere, analisando ciência comportamental, é que, herdado dos nossos ancestrais lá da pré-história, o timbre mais agudo estava relacionado com o choro de crianças. Então, as mulheres, de modo geral, e aí não só mulheres, mas mamíferas do sexo feminino, conseguem perceber melhor os timbres que são mais agudos, porque estão relacionados com o choro dos filhotes. No nosso caso, um filhote humano, um bebê. E isso é uma questão inata. A gente, quando vai tocar um instrumento, aprender algum elemento musical, a gente vai potencializar essa habilidade que já é natural do nosso cérebro. A gente processa o som não só identificando a frequência, mas identificando a regularidade de processamento desse som ou de emissão desse som. E essa regularidade é o ritmo que vai dando a cara que as músicas têm. E isso também é uma habilidade inata. Você pode observar que ao tocar uma música infantil, a criança naturalmente começa a se balançar dentro daquele ritmo sonoro. Isso também é uma habilidade quase que inata, é a maneira como a gente decodifica o processamento. Isso também tem a ver um pouco com a língua que a gente fala. Crianças que falam línguas que são tonais, quais línguas são tonais? A língua inglesa, a língua alemã, são línguas tonais. São línguas que o ritmo, você precisa utilizar isso para poder chegar a uma vocalização adequada. Isso modifica o processamento do cérebro de modo diferente de alguém que é falante de línguas que não são tonais ou que não têm tensão, como é o caso dos falantes de língua portuguesa, em que todas as sílabas têm mais ou menos a mesma entonação. Quando a gente fala de maneira mais tensional ou mais tonal, a gente sente como se a gente estivesse cantando. E é isso que a gente vai trabalhando dentro do que é a musicalização. Então, você potencializa a parte do nosso cérebro que é focada em processamento de estímulos de linguagem também, por exemplo. Marcelo, muito obrigada pelas suas informações. Acho que já deu pra gente entender melhor sobre a importância da musicalização, da música para as crianças. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai ter a presença também do educador Leandro Jesus Rodrigues. Ele é licenciado em Educação Musical pela Universidade Federal de São Carlos e professor que trabalha com musicalização infantil. Daqui a pouco ele vem falar com a gente e a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Vai ser um enorme prazer recebê-lo aqui, Glaucio. E você aí de casa, continue com a gente. Daqui a pouquinho a gente recebe o professor Leandro e continua falando desse assunto tão fascinante.